Beleza, galera? A partir de agora você está no meu canal do YouTube, no seu canal do YouTube, Professor Antônio em Busca da História. Como prometido, depois do conteúdo ser aplicado em sala de aula, estarei elaborando algumas questões para auxiliar você na sua avaliação do segundo bimestre de Geografia do 8º ano. Tranquilo? Então, vou ler um texto motivador, depois já vou para o enunciado da questão. Tranquilo? E é ditado mesmo e falado. Vou falar aqui bem lento para você escrever e respondendo, montando suas questões e respondendo. Tranquilo? Então vamos lá. Você observou que se nos baseamos apenas na renda per capita dos países, estaremos deixando de lado as condições de vida reais, como as condições de nutrição, índice de educação e analfabetismo, condições de moradia e etc. das populações e que representa a qualidade de vida das pessoas. Qualidade essa diretamente relacionada com a renda de cada um do sistema capitalista, que é o nosso sistema, hoje o nosso sistema financeiro é capitalista, tranquilo? Vou para o enunciado. Com base no texto, nos seus conhecimentos que possui sobre o tema enfocado, quanto o ato mencionado, condições de vida reais, o texto refere-se à qualidade de vida, estou falando das pessoas, é o quê? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tranquilo? Já vou para o próximo. Países subdesenvolvidos. Quanto a esses países, por oposição aos desenvolvidos, são os subdesenvolvidos aos países pobres, desenvolvidos aos países ricos, podemos acrescentar alguns dados ao conceito original. Países, olha o conceito desses países subdesenvolvidos. Países dependentes de capitais, dinheiro dos países ricos, tecnologia e mercados, beleza? E acrescentando os dados sociais, como a qualidade de vida e a precária para sua população. É porque a qualidade de vida que esse país subdesenvolvido oferece para a gente realmente uma situação muito precária e imposto muito alto. Vamos lá, já vou para o enunciado. Analise as informações abaixo sobre os países subdesenvolvidos. E vou te colocar algumas análises aqui. Quais as características de um país subdesenvolvido? Predomínio do setor primário nas atividades produtivas. A gente fornece a matéria-prima para os países ricos e sempre foi assim desde o período colonial. Outra, industrialização realizada por empresas estrangeiras. Todas essas empresas aí que estão aqui no Brasil é tudo multinacionais, posso dar exemplo de várias aqui, beleza? São as multinacionais que vêm para o nosso país e se instalam aqui por vários motivos, incentivos fiscais, público consumidor, que somos nós que consome muito, disponibilidade de água, rede de transporte e aí vai, beleza? Então, a nossa industrialização é realizada por empresas internacionais. Isso é uma característica dos países subdesenvolvidos. Mais outra, dependência tanto econômica quanto tecnológica. Nós dependemos da tecnologia estrangeira, tranquilo? Então, essas três características aí que eu ditei aqui são características de país subdesenvolvido, de países pobres e industrializados, que é o caso nosso, do Brasil, beleza? Então, vamos lá. Aí vou te colocar uma questão aqui, modelo Enem. O G20 é um grupo que reúne os países do G7, os mais industrializados do mundo. Aí vou te falar qual é o G7. É os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e a União Europeia. E os principais emergentes são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Tranquilo? Vou lá. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Termo criado em 2001 para referir-se aos países que, vamos lá, anota aí, apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Tranquilo? Essa é a resposta. Os BRICS, pessoal, é um grupo de países com a economia em crescimento. São países
subdesenvolvido e industrializado, que eles criaram o nome de país emergente. Chama-se BRICS, é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tranquilo? Já vou para a próxima. Direto para a pergunta. Para agrupar os países, também utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta critérios de riqueza e critérios sociais. Quais são esses critérios? O que são o Índice de Desenvolvimento Humano é uma espécie de regulamentação, uma espécie de avaliação se o país é desenvolvido ou não. Não basta ser economicamente bem. O Brasil, por exemplo, é um país economicamente ele é bem, acho que ele é a nona economia, porém nós não temos IDH. O IDH nós não temos o que? Uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma distribuição de renda mais justa, a gente não tem, então não tem IDH, tranquilo? Então eu vou te perguntar, quais são esses critérios? Quais são esses critérios para medir o IDH? São distribuição de renda, saúde, que é a expectativa de vida, e educação, que é o nível de escolaridade. São esses 3 requisitos que precisam para o IDH do Brasil, de um país, estar bom. A distribuição de renda, saúde e educação. Resumindo, é isso aí. Beleza? Já vou para a próxima. Nos séculos XVI e XIX, os países europeus colonizaram o resto do mundo, produzindo relações desiguais. De um lado, a metrópole controlava o processo de exploração de recursos e de acúmulo de capitais. E, de outro lado, as colônias, que servia a matéria-prima. De um lado, as metrópoles, né, que exploravam nosso país, nossa colônia, e do outro lado a colônia, que servia sua matéria-prima. As metrópoles forneciam a manufatura e nós fornecíamos a matéria-prima. E até hoje é assim. Beleza, vou para a próxima. Apesar de apresentarem condições tão diferentes, esses países Apesar de apresentar as condições tão diferentes, esses países não são complementares do sistema de produção capitalista do mundial. Uns concentram a riqueza e outros concentram o trabalho. Essa participação de cada país da economia mundial, que damos o nome de divisão internacional do trabalho, beleza? Agora eu vou para a questão, beleza? Isso aqui só foi o texto motivador. A questão é o seguinte, vou ler aqui porque ela está aqui em cima. Observe o esquema a seguir, como essas relações já ocorria na primeira fase do capitalismo, mercantilismo. Vou te apresentar, está lá no seu livro, na sua apostila, essa dinâmica aqui, ó. Se você observar essa dinâmica, tranquilo? Isso aqui, ó. Aqui seria a metrópole, e esse aqui seria a colônia. A metrópole, a colônia fornece a matéria-prima e a metrópole a manufatura, tranquilo? Aí eu vou te perguntar, assim, com base nas imagens acima e nos conhecimentos que possui sobre o tema enfocado, podemos afirmar que bem moleza, bem tranquilo, as colônias de exploração forneciam a matéria-prima e as metrópoles a manufatura, tranquilo? Muito simples, beleza? Vou fazer mais uma. Vou te perguntar para você marcar a alternativa que indique os países do G20, beleza? Os países do G20 não são 20 países, ok? O país do G20 são 19 países mais ricos do mundo e mais a União Europeia, beleza? A União Europeia hoje tem 27 países, beleza? Fechou até aqui? Esse é o chamado G20, o grupo dos 20. Os 20 países mais ricos, mais a União Europeia. Tranquilo? Essa é a resposta correta. Espero ter ajudado, beleza? Participe, inscreva-se. Você faz a história, eu apenas conto a história. Conto vocês ter